A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à gravação da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, primeiro trimestre de 2022, que tem como tema o livro de Ezequiel, que traz o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Chegamos na nossa lição de número 3. Você que é inscrito no nosso canal já sabe que semanalmente temos um compromisso de aprender da palavra de Deus usando a revista da editora Betel. Toda segunda-feira, um vídeo disponível para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento. Esse trimestre você vai aprender sobre o livro de Ezequiel. Então eu recomendo que você leia todo o livro de Ezequiel. É um pouco grande, mas em 3 meses, que é quanto dura a nossa escola bíblica dominical, você vai ler todo o livro de Ezequiel. E o que você não entender, aí você vem no canal e aqui vamos ter explicações baseadas no livro de Ezequiel, do qual Deus levantou para um profeta. E hoje nós vamos estar falando da lição de número 3, que tem um título muito bom para os nossos dias. E a pergunta é: está valendo para os nossos dias o título dessa lição, que fala Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Essa lição será aplicada no dia 16 de janeiro de 2022. É a lição de número 3. Pega a sua Bíblia, seu marca-texto, sua Bíblia, sua revista, se você tiver. Se você não tiver, você me acompanha e a gente vai aprender e crescer na graça e no conhecimento do nosso soberano e eterno Deus. Vamos juntos! Meus amados irmãos, olha só, atalaia é a palavra de hoje. Escreve aí, atalaia. Você sabe o que significa atalaia? Ezequiel foi o primeiro atalaia, foi o último atalaia. Atalaia serve para os dias de hoje. Será que Deus mantém os atalaias no nosso 2022? Essa é uma pergunta que nós vamos aprender. E atalaia aqui não é uma vida muito fácil, não. Isso eu já digo logo para começar a nossa lição. Não é uma vida muito fácil. O atalaia, ele tem alguns problemas por ser atalaia. E eu vou explicar isso para você hoje nesta lição. Nosso texto áureo de hoje está em Ezequiel 3,17. Só a primeira parte do versículo que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. É até o título da nossa lição hoje. É Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, vamos dizer assim, Deus falando para Ezequiel assim: você sabe o que significa ser atalaia? É aí que eu te levanto. É como um atalaia para a casa de Israel. Aqui Deus vai mostrar o que ele quer de Ezequiel. Na nossa verdade aplicada diz assim. Essa verdade aplicada já responde a pergunta que eu havia feito. Se existe atalaia para os nossos dias. Aí o escritor aqui, o pastor Valdir, pastor Valdir, né? É isso mesmo. O pastor Valdir já responde, já nos dá a resposta pronta se existe atalaia hoje ou não na nossa verdade aplicada. Ele diz: cada cristão é enviado ao mundo para anunciar o poder do Espírito Santo, tanto na salvação como no juízo divino. Então, todo cristão é um atalaia de Deus, porque o atalaia é aquele que anunciava o juízo e a restauração de uma nação, de um povo, de uma pessoa. Então, se você é cristão, você tem a responsabilidade de anunciar Cristo. Então, você é um atalaia. Seja bem-vindo, atalaias de Deus. No nosso texto de referência, nosso texto de referência é 3 versículos, Ezequiel, capítulo número 3, o versículo 18, 19 e versículo de número 20, que nos diz assim, versículo 20: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás,
não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão requererei. Aqui, irmão, isso aqui já dá uma pregação, aqui já dá um estudo completo. O que Deus está dizendo para Ezequiel? E qual era a função do atalaia? A gente vai entrar um pouco mais na frente sobre essa função. Mas para os nossos dias, é você ver alguém errado, cometendo erro, persistindo no erro e não fala nada. Deus está dizendo, ele vai morrer no pecado dele, mas eu vou cobrar de você porque você não disse para ele que ele estava errado. Eita, que a lição de hoje aqui vai de encontro aí, vai contra o ensinamento de muitas pessoas. Sabe aquelas pessoas, você não pode me julgar. Não, não é julgamento. É juízo de Deus, é alerta de Deus. Eu tenho que dizer para você que você está errado e que você se converta do seu mau caminho. Porque se você morrer, é ruim para nós dois. Para mim que não disse para você que você está no caminho errado e para você que está no caminho errado. Olha como a vida, por isso que eu comecei dizendo que a vida do atalaia não era uma vida fácil. A nossa vida como cristãos verdadeiros. Nós, quando olhamos para um homem, para uma mulher, para um jovem, uma criança, fazendo coisa errada assim, a gente não diz, e você diz assim, não tenho nada a ver com isso. A Deus está dizendo, ele vai morrer no pecado dele, mas eu vou culpar, vou requerer de sua mão o sangue dele, porque ele morreu sem você avisar. Acho que é bom você pegar esse vídeo e mandar para todo mundo que não é crente que você conhece e dizendo, eu não vou querer que Deus requeira da minha mão o seu sangue. Manda agora, compartilha com todas aquelas pessoas que não são crentes, porque senão Deus vai requerer de você, se você viver no convívio de um ímpio, sem você nunca ter falado para ele do amor, da salvação e principalmente do juízo de Deus. Olha que isso aqui é o versículo 18 do nosso texto de referência. Mas vamos continuar, verso de número 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Eu estou dizendo, ou seja, você disse para o ímpio que ele está errado, que ele está no caminho de perdição, que a maldade dele vai levar ele para um juízo de Deus. E ele não quis se converter, aí Deus está dizendo, você livrou a sua alma, porque você avisou e ele não quis. Olha só, verso de número 20 de Ezequiel 3, viu, irmãos? Ezequiel 3, vamos ler. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado morrerá, e sua justiça que pratica não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Aqui ele já sai do ímpio, e aqui ele é difícil colocar como se fosse crente. Mas sabe aquela pessoa que gosta de se vangloriar? Eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa justa. Aí Deus está dizendo assim, ó, se a pessoa ela faz tudo justo, gosta da justiça, mas se ela não se converter a mim e ela morrer, sem você dizer, não basta a pessoa ser justa, vender tudo que tem para dar para os pobres, se não temer a Deus acima de tudo. Ele está dizendo, ele vai morrer e eu não vou trazer em memória aquilo que ele está fazendo, abre-se um parênteses, de bom. Porque o maior bem que um homem pode fazer é adorar a Deus. Então, se ele não entrega a sua adoração a Deus, é como Paulo já tinha dito, mesmo que eu entregue o meu corpo como sacrifício, se não for por amor, amor a quem? A Deus, não vale a pena, não vale de nada. E eu posso colocar isso aqui para a vida do crente? Sim. Aquela pessoa que está na igreja há vários e vários anos.
E ela acha que tem a conta bancária lá no azulzinho, porque passou vários anos fazendo, adorando, cantando, servindo. Só que aí ela vai e se desvia, é o que diz o texto. Anota aí, vai ler aí, ó. Ezequiel, vamos anotar, né? Ó, Ezequiel 3, olha o versículo aqui, ó. Versículo 20. Ele está dizendo. E ele se desviar e vinham a morrer e querer que eu diga assim, mas ele foi tão bonzinho, ele foi trabalhador, ele foi honesto, cuidou dos filhos, mas não me amava. Mas cuidou da esposa, honrava os pais, mas não me adorava. Deus está dizendo, não serve. Essa bondade aqui não serve para que Deus livre o homem do juízo. Eita, irmão, começou difícil hoje, começou forte. Como diz aí lá em Pernambuco, tutano, irmão. Tutano. Hoje os atalaias vai ter que se levantar. Então, se prepara como atalaia, porque é o que você é. Na nossa introdução, aqui o escritor coloca algo como na nossa introdução, que a gente vai ler, que nos diz assim, ó. Quando a atalaia se conscientizar da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo. Ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito de Deus. Então, se você se portar como um atalaia, você não tem que temer. Você primeiro sabe a sua responsabilidade e faz com diligência, com pressa, com rapidez, com agilidade. E você não teme os incrédulos, olha aí, as dificuldades e os opositores, porque sobre nós está o Espírito de Deus. No nosso ponto 1 vai falar o verdadeiro profeta de Deus. Uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era atalaia. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão. O comentarista está dizendo aqui, e ele vai afirmar em Isaías, que nem todos os atalaias lá em Israel e nos dias de hoje, eles são diligentes, ele tem o cuidado, ele se preocupa em proclamar a vontade de Deus. Vamos ver o que diz Isaías 56, verso de número 10. Sobre os atalaias que tinham nome de atalaia, mas não agia como atalaia. Diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Olha o que Isaías está dizendo, algumas verdades aqui. Atalaias, cegos, mas estão dizendo aqui, nada sabem. São como cães mudos que não latem, né? Ele está dizendo, estão adormecidos, olha, e amam o tosquenejar. Que atalaia é você? Que atalaia sou eu? Que atalaia somos nós? Esse é o convite que Deus quer fazer para nós, nos tornarmos os verdadeiros atalaias deste tempo. Anunciar sem demora o seu juízo e a sua restauração. Mas só vai ter restauração quando nós proclamarmos o juízo de Deus. E o povo e os atalaias aqui, segundo Isaías, estavam adormecidos. Gostavam de dormir, gostavam de estar à toa, ociosos, com tanta tarefa para fazer, de dizer da grandeza de Deus,
do juízo e da restauração, que é até o título da nossa revista. Juízo, arrependimento, restauração e a manifestação da glória de Deus. No nosso ponto 1 vai dizer: deve ser da mais alta confiabilidade. O atalaia tem que ter confiabilidade. O profeta não pode ser aventureiro, nem agir com irresponsabilidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição eminente que viria sobre os filhos da desobediência. Sabia que vai vir sobre os filhos da desobediência, vai vir a destruição, e só que quem tem que dizer para eles é eu e você. Livro de Colossenses, capítulo número 3, o versículo é o 6, que diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vivemos dias maus que as pessoas acham que Deus no Novo Testamento não se ira mais. O Deus irado é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus lá de Israel, é o Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que trouxe a história até Jesus e agora Deus é bonzinho. Não, irmão. Porque Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Eu estou dando aula aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, te convido, da editora CPAD, sobre a inerrância das Escrituras, a supremacia das Escrituras. E na parte da inerrância, a gente diz que a Bíblia não tem erro e Deus é imutável. Então, mesmo Deus que se irou com o povo de Israel, é o Deus que se ira nos nossos dias. Porque Colossenses é onde? É Novo Testamento, irmãos? Sim, Colossenses, Novo Testamento, e Paulo está dizendo, Colossenses 3, versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se é desobediente, vem a ira de Deus. Deus não mudou sobre sua ira. Continua do mesmo jeito. Vamos ser atalaia. Que Deus continue irado com os filhos da desobediência. Você é um filho obediente? Eu te convido aí, Continua, quando você que é inscrito, vê também as aulas da CPAD sobre a supremacia da palavra de Deus. Vai lá. Já está aí as 2 aulas. Amanhã eu vou colocar, terça-feira, amanhã mesmo, né? Amanhã eu vou colocar o vídeo da CPAD da 3ª aula. Então precisamos ver que esse Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso é a supremacia das Escrituras que sustenta. E temos uma prova aqui. O Deus que se irou com Israel lá em Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, 48 capítulos, é o mesmo Deus que está irado no Novo Testamento. Paulo escrevendo em Colossenses 3,6. Não caiam nisso. Estão querendo enganar o povo de Deus. E nós temos que ser atalaias e anunciar essa verdade. Ok? Vamos lá? Sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer, nos seus pecados. O profeta de Deus não pode ser relapso nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel a Deus. Cadê o meu marca-texto? Aqui tem umas frases bonitas. Se você é professor, para você dar aula aí, eu sei que tem muitos professores que me assistem aqui para depois pegar aqui uma base para poder dar aula lá. Então, professor, que Deus abençoe vocês, eu agradeço, mas faz um comentário aí, eu estou aprendendo para ensinar, faz um comentário que fortalece o canal. E você que é aluno, faz um comentário aí, obrigado professor pela dica, obrigado professor pelo ensino, fortalece o canal. Vamos ser atalaia levantando a palavra de Deus, porque a gente sabe que é um pouco difícil, mas eu não quero me lamentar, eu quero agradecer aos que estão vendo e se inscrevendo e compartilhando e comentando. Então olha aqui, tanto professor quanto alunos, o profeta de Deus não pode ser relapso, nem negligente, mas, aí eu vou marcar de outra cor,
outra coisinha. O que é que ele deve ser? Ele deve ser diligente, sábio e submisso à vontade, submisso e fiel ao Senhor. É isso que deve ser o atalaia. No nosso ponto 1.2, deve internalizar a palavra de Deus. Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alertar o povo. Senão me torno hipócrita. Primeiro tem que ser para mim, para depois ser para os alunos, ser para os professores, ser para todos aqueles que estão assistindo esse canal, pastores, membros, congregados, não crentes, você que ainda não aceitou Cristo, é para você. Então, primeiro eu me alimento para depois dar para você. Eu estudei a lição, eu memorizei, li aqui, preparei minha aula e agora eu estou dando. Eu não posso chegar aqui e digo, de repente, deixa eu ver o que é que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente vai ler, sem antes me alimentar. É isso que todos aqueles que pregam a palavra de Deus têm que ter. E Ezequiel foi isso aqui. Deus dá uma ordem para Ezequiel. Olha, Ezequiel, já vou dando o versículo, Ezequiel 3, 2 e 3. Mas aqui tem uma parte de um versículo. Olha só o que Deus fala para Ezequiel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. Deus estava dizendo, não era o literal, pegar a Bíblia aqui e comer as folhas, rasgar e comer. Ele está dizendo se alimentar dela, vai se abastecendo dela, vai tendo, que vai chegar uma hora que você vai ter que transmitir, mas primeiro você tem que ser alimentado, Ezequiel. É isso que Deus está dizendo para nós que somos cristãos, para poder pregar. Por que você vai à igreja à noite? Além de prestar um culto de adoração e agradecimento a Deus, é se fortalecer, se alimentar para poder fortalecer outras pessoas. Continuando. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la, pois quem não recebe antes não sabe e nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra de Deus. 2022 está começando. Faça um plano de leitura. O convite que eu tenho feito para você é ler o livro de Ezequiel. Eu já li o livro de Ezequiel completo. Na verdade, reli. Estou lendo conforme a lição vai me direcionando. Mas antes de ministrar a lição, eu li os primeiros, antes de ministrar a primeira lição, irmãos, eu li os primeiros 25 capítulos de Ezequiel. Ministrei a primeira aula, li até o 48 capítulo de Ezequiel, que é o livro, para depois aplicar a segunda aula. Então eu li todo o livro de Ezequiel para poder me sentar para falar sobre Ezequiel. Tenho visto quase toda semana, antes de cada aula, eu vejo, estudo, fora a revista, livros sobre Ezequiel. Pregadores, professores, mestre, ensinando sobre Ezequiel para que eu aprenda mais. Aí no canal tem até um vídeo eu não sei pronunciar, que é em inglês, Bíblia Project. A pronúncia em inglês é Bíblia em Projeto, Bíblia é uma animação muito, muito legal. Tá aí no canal, depois você vê aí, que é um pessoal que conta, ele faz o resumo, ele dá um panorama sobre todos os livros da Bíblia em desenho. Ele vai falando, contando o versículo e vai desenhando. Muito legal. Segue esse pessoal, um pessoal que ensina muito bem. Eu peguei e coloquei aí no canal sobre o livro de Ezequiel. Pode ver, tá? A primeira parte de Ezequiel e depois a segunda parte sobre o livro de Ezequiel. Porque eu não posso vir aqui para dar aula para vocês sem me preparar. Eu tenho a minha didática, eu tenho a minha dinâmica, eu tenho o meu jeito de dar aula, porque cada professor tem o seu. Mas despreparado, eu não posso vir. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter o compromisso, já que eu estou aqui,
para querer que o canal Bíblia para o Cotidiano cresça, eu tenho que comprometer pelo menos com o que eu estou ensinando. Aqui no canal, por exemplo, eu estou colocando 2 vezes por semana o vídeo sobre o Sermão do Monte. São 22 ensinamentos dentro do Sermão do Monte. 2 vezes por semana eu coloco 2 vídeos. Aí no canal já está as bem-aventuranças e está sal e luz. Para quê? Para que você venha crescer. Então veja, o canal Bíblia para o Cotidiano tem 4 vídeos por semana para agregar conhecimento para você. 2 de escolas dominicais e 2 de ensino bíblico. E na sexta-feira estou procurando conteúdo para acrescentar de segunda a sexta conteúdo no canal. Para quê? Para que você cresça. Então primeiro eu me alimento e alimentar você. Tá bom? Então pensa nisso. Não sai qualquer pessoa, aventureiro que chegou. Eu tenho 22 anos de evangelho. 22, completado agora, dia 2 de janeiro, meu aniversário, graças a Deus. São 22 anos. Escola dominical, Bíblia, culto de doutrina, ensinamento para ensinar. Então, como Ezequiel, eu primeiro aprendi para depois ensinar. É um ditado que a gente dizia sempre na escola dominical. Até hoje a gente diz: quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Lógico que eu estou sentado, mas é no sentido de poder ensinar para você. É um ditado que até hoje a gente fala nas escolas dominicais, né? Quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. E Deus disse isso para Ezequiel: come, se alimenta, se abastece, para depois você falar com o povo. No nosso ponto 1.3, deve ser consciente da sua missão. Olha só, o atalaia tem que ser consciente da sua missão e responsabilidade. Agora, vamos lá para Ezequiel, ver a responsabilidade, não só de Ezequiel. Vamos daqui a pouco falar sobre outros profetas. Dá uma olhada só aqui, ó. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta como obrigação. Será, irmão? Será que a gente é obrigado a pregar a palavra de Deus? Será que Deus fez isso com a gente? Nos obrigou? Abra sua Bíblia aí, livro de Coríntios, 1 Coríntios, para ser mais exato, capítulo de número 9, versículo de número 16. Vamos ver se é isso mesmo, se há uma obrigação de pregar o Evangelho. Vamos ver. Porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que pregar o Evangelho é uma obrigação e Paulo ainda está dizendo: e ai dele se não pregasse. Será que vale para os nossos dias? É uma obrigação nossa de pregar o Evangelho e ai de nós se não pregarmos? Sim. Como é que eu posso dizer assim? Foi para Paulo. Foi para Paulo? E por que Ezequiel, no nosso texto áureo, Deus está dizendo: se eu ver um ímpio morrer e não anunciar, aliás, um ímpio no seu pecado, e eu não anunciar o Evangelho para ele, e se ele morrer, o sangue dele é herido de minha mão. Então o que Paulo disse serve para nós do mesmo jeito. Paulo era a atalaia. Eu sou obrigado a pregar o Evangelho e ai de mim se não pregar. Se todos nós pudéssemos dizer isso. Eu sou obrigado a pregar o Evangelho e ai de mim se não pregar. O mundo teria uma propagação, quase não sai, maior do Evangelho. Poderíamos expandir o reino de Deus se entendesse isso. E aqui ele coloca, né, o apóstolo Paulo assim declarou: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que já lemos. Além de fazer com fidelidade como despenseiro da revelação divina. Aí mesmo, 1 Coríntios capítulo 4, volta aí um pouquinho só,
é a escola bíblica dominical, temos que folhear a Bíblia. 1 Coríntios 4, o versículo de número 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiro que cada um se ache fiel. É isso que nós temos que ser, fiel. A palavra na totalidade para Deus. Aí o escritor continua colocando: ensinando a Timóteo, ele declara que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 2,4. A ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é Marcos 16,15. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. E eu sei o meu dever. Eu quero que você saiba, professor que está me ouvindo, qual é o seu dever. Você, aluno que está me ouvindo, que você saiba qual é o seu dever. É Marcos 16,15. Indo por todo mundo, pregando o evangelho. Eu gosto de dizer que quando eu emprego indo, já que eu estou indo ao mundo, então que eu pregue o evangelho. Então, já que eu estou no YouTube, que eu propague esse evangelho para aquelas pessoas. Eu não tenho coragem de gravar vídeo. Você pode dizer, mas você pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, você, já que você está no YouTube, compartilha ele na sua linha de transmissão, com os seus amigos, no grupo da família, lá no Facebook, no Instagram. Você pode propagar o evangelho. Já que você está aqui, faça isso. É o Jesus dizendo, já que você está, então aproveite e evangelize. Seja uma atalaia, mesmo sem você estar sendo visto. Mas você pode propagar o evangelho por outros. É assim. Quantos não foram alcançados por Paulo, sem Paulo saber? Porque Paulo escreveu uma carta. Paulo não estava lá, mas alguém leu a carta que Paulo escreveu e alguém se converteu. É assim o evangelho, é assim o reino do nosso Deus. Chegamos no nosso ponto 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como assim? Você falou que Deus se ira contra os filhos da desobediência. E agora você vai falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Não. Deus não tem prazer. Por isso que ele levanta os atalaias. Os atalaias é para mostrar que Deus não fica feliz, Deus não está dando risada quando vê alguém morrer sem aceitá-lo, sem acreditar nele, sem aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, sem ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Deus não fica feliz com o ímpio que morre. É por isso que ele levantou os atalaias, para anunciar que Deus não tem prazer na morte dele, mas que eles não sejam filhos da desobediência. Vamos ver o que o escritor coloca? O prazer de Deus é que todos se voltem para ele, se arrependam e busquem o perdão dos seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe. Os cristãos estão convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçar para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos Exércitos, a se converter dos seus maus caminhos. É a minha e a sua responsabilidade. Deus não tem, vamos anotar isso aqui, é importante para você que não conhece Cristo e está me ouvindo, Deus não tem prazer se você morrer sem conhecê-lo, sem entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode fazer isso agora, neste momento, reconhecer que Ele é o Senhor, soberano e eterno, e Ele pode te livrar de todo o teu pecado. No nosso ponto 2.1 vai dizer, o julgamento de Deus é reto e justo. O julgamento de Deus é reto e justo. O justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se.
caso não se arrependa antes de morrer. O Senhor é conhecido pela sua justiça. Salmo 9:16. Já leu, vamos ler todo o texto aqui. Que diz assim, que pode ser definido como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequias, que diz assim: o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoa, seja para castigo ou para perdição. Nosso Deus é justo. Então tem gente dizendo assim, eu tenho um saldo positivo. Já falei sobre isso. Não tem saldo positivo com Deus, meu irmão. Você tem que permanecer até o fim. Aí quem me acompanhou no canal sabe que no trimestre passado nós estudamos sobre o livro de Efésios. E sabe como é que termina o livro de Efésios? 6 capítulos, Paulo ensinando ao povo. Está aí no canal, pode assistir aí, playlist aí. No final, sabe o que Paulo fala? Depois que Paulo ensinou tudo na carta aos Efésios, ele diz: e tendo aprendido tudo isso, ficai firme. Olha aí, ficai firme. Vamos ver Salmo 9, o verso 16, que diz: o Senhor é conhecido pelo juízo que faz. Enlaçado fica o ímpio nos seus próprios feitos. Acabou. O Senhor é conhecido pelo juízo que faz. Enlaçado fica o ímpio nos seus próprios feitos. Então não é Deus que vai condenar o homem. É o homem que não aceita o perdão de Deus. Eita, irmão, merece um joinha isso aí, hein? Merece um joinha isso aí. No 2.2, a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. Tem muita gente brincando, achando que tem, já falei isso aqui, parece repetitivo, mas para decorar. Lá no céu, irmão, não tem banco, saldo positivo e saldo negativo. Lá no céu tem fidelidade até o fim. Até o fim. A pessoa viver durante um período de vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempinho ou um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto de Deus. Estou falando. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus e se desvia do mal, que o recebe como Salvador e Senhor de sua vida, recebe o perdão dos seus pecados e é purificado. Olha aqui que coisa maravilhosa. Eu sou cristão há 22 anos. Porque sou há 22 anos, já fui superintendente, secretário, sou presbítero, líder de casal, trabalho com homens, palestra para homens, e agora eu digo assim, não, vou dar um tempinho aí, agora eu vou curtir. Vou aí para balada, vou aí curtir a vida. E aí eu morro no pecado, na balada, bebendo, se drogando, me prostituindo, traindo a minha esposa, aí eu vou para o céu? É isso que estão ensinando para vocês? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Você não se manteve fiel até o fim. Foi fiel até o começo, até a metade, mas o fim não chegou. E pelo contrário, e esse que está na balada, bebendo, fumando, se drogando, e um dia ele tem um encontro com Deus, ele diz, eu não quero essa vida pecaminosa, nojenta, podre, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Isso aqui não me cabe mais. Deus fala, acabou, filhão. É glória. Mas se no último fôlego de vida alguém aceitar Jesus. Curtiu, aprontou e aceitou Jesus e vai para o céu? É fácil assim? Não. Quem disse isso para você? Por que não é fácil? Você sabe que tem algo de foro íntimo? É o que está no coração.
Vou falar lá no capítulo, no ponto 3. Daqui a pouco eu falo. Espera aí, não adianta o vídeo não. Deus conhece o meu coração. Se eu viver pecando, dizendo, quando eu estiver perto de mim eu me arrependo, eu digo que aceito Jesus, eu vou para a igreja, Deus está falando, você está se iludindo, filho. Não serve assim. Tem muita gente pregando isso aí, faça o que quiser. O que importa no seu último fôlego de vida, você dizer, eu aceito Jesus como Salvador. Vai não, filho. Não é assim não. Não é fácil assim. Não é desse jeito. Jesus não é bobo. Deus não é menino. Deus é onisciente. Ele conhece o teu pensamento. Ele diz que sonda os nossos corações. Então não adianta. Se você estiver dentro da igreja sem sinceridade, ele sabe. E você vai morrer dentro da igreja e não vai para o céu. Se você estiver fora da igreja e no último fôlego você aceitar Cristo de sinceridade, você vai para o céu. Mas se você disser que vai aprontar, no final do tempo vai se arrepender, não é assim. Porque arrependimento não vem da boca, vem do coração. E só quem pode julgar o coração é Deus. Então cuidado, porque você não sabe o dia que ele vai te dizer, como disse para aquele homem louco, hoje te pedirão a tua alma. E que tu tens para oferecer? É verdade. Vamos continuar. Arrependimento e conversão para os pecadores serem apagados. E nunca mais lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Os pecados perdoados não serão mais imputados. Por isso que eu estou dizendo, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe, e ele sabia que Ezequiel estava falando do juízo, estava falando para o povo, e o povo estava tendo Ezequiel como um louco. E Deus estava dizendo, continua Ezequiel, continua, lição 2, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir. Ele vai saber que aí esteve um profeta. Certo? No nosso ponto 2.3, a responsabilidade da igreja atual. Saiu do âmbito de Ezequiel, do contexto histórico, agora veio para nós. Olha o que o escritor aqui coloca. Aquele que negligencia o seu chamado, não avisando ou alertando a igreja do juízo de Deus e concorda com o pecado, passa a mão por cima do erro, deixará a igreja morna, iludida. Isso aqui é Apocalipse 3, 15 e 16. Morna. Nada a ver. Não vou julgar ninguém. Deus depois trata com ela. Oi? E tu é atalaia para quê? Se Deus nos constituiu como atalaia desse tempo, quem é que tem que avisar para eles? É Deus? Ou sou eu sendo usado por Deus, direcionado por Deus como profeta, como atalaia, que é a lição de hoje, que tenho que dizer para a igreja, arrepende-te para encontrar-te com o teu Deus. Concordo com o escritor, pastor Valmir. É o nosso papel. A igreja não pode maquiar a mensagem. É ou não é? Eu gosto de dizer que o evangelho, o cristianismo, ele é as ciências exatas. Ela não é ciências humanas. As pessoas brincam, mas por que, Tony? Porque as ciências exatas, ela é exata. Você tem duas opções. Céu ou inferno. Não tem filosofia, não tem psicologia. É ciências exatas. Céu ou inferno. Não tem outro caminho, não tem outras opções. É ou não é? É glória eterna ou perdição eterna. É ciências exatas. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar
não proclamar a verdade com medo de represália ou algum dano. Não vou deixar eu pregar mais, irmãos. Meus amados irmãos, o pessoal não vai deixar eu pregar mais na igreja. Irmão, olha onde é que tu tá agora. Tu estás no YouTube, uma plataforma democrática. Eu que ainda não atingi os níveis altos do YouTube, ainda não atingi canal para ser monetizado, para receber membros do canal, né? A Binha membros da comunidade, patrocínios de pessoas que querem investir no canal, doações. Eu ainda não atingi esse nível voluntário, por isso que eu digo que é democrático, mas eu estou aqui fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, Campo do Tabuão, congrego na Igreja AD Inamar. Pastor presidente Genício Severo dos Santos, Campo do Tabuão, pastor local Nilson Franco. Eu sou membro, eu congrego, professor de escola dominical. Mas, entenda, não preciso da AD Inamar, do Campo do Tabuão, para pregar o Evangelho. Olha eu aqui. Se eu quiser pregar todo dia, pegar o meu celular, porque eu gravo pelo celular, se você não sabe, não tenho câmera, não tenho um computador para editar, é 100% pelo celular. E agora não é nem pelo meu mais, pelo da minha esposa, que o meu quebrou. Não quero lamentar, quero agradecer pelo que tenho. Não tenho nem celular, eu tenho para editar, é pelo da minha esposa. Posso gravar todo dia. Todo dia posso colocar vídeo. Não querem ouvir? Estou pregando no YouTube. Um dia alguém vai lá, o YouTube vai direcionar esse vídeo para alguém vai ouvir, vai dizer, rapaz, lá tinha um irmão que pregava o Evangelho lá. E Deus vai dizer, está lá. Então é o que ele está dizendo, está com medo de represária? Prega a palavra. Aproveita. Não sei até quando você vai poder pregar nas plataformas, do jeito que o mundo está. Então aproveita, eu estou aproveitando, ensinando dia de terça, dia de segunda e quarta e quinta ensinamento. Na sexta colocando um vídeo adicional. Estou fazendo a minha parte. Das minhas mãos, Deus não vai cobrar o sangue dos ímpios. O sangue daqueles, ou como trazendo aqui o ponto 2.3, a igreja vai estar sendo alertada. Arrepende-te. Porque há esperança para aqueles que se arrependem. Mas não tem misericórdia para os filhos da desobediência. Chegamos no ponto 3. Atalaias, me ajude aí. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Muitos ouvem, mas não praticam. Olha o que o escritor coloca aqui, e eu já vou dar um gancho, porque eu não sou bobo, convidar você para uma série de estudos, já falei, agora eu vou convidar de novo, porque até a lição está me ajudando, irmão. Me ajuda aí a propagar esse vídeo aí, espalha esse vídeo aí para alcançar o que o YouTube pede para monetizar esse canal. Porque ele fala aqui assim, é fundamental refletir sobre esta questão. Ouvir e praticar. Vamos separar? Ouvir e praticar. O Senhor Jesus abordou este tema no Sermão do Monte, Mateus 7:24. Eu estou dando 2 vezes por semana, serão 13 semanas, 2 vezes por semana, porque são 22 estudos sobre o Sermão do Monte. E eu falo justamente sobre isso aqui. Você sabe o que quer dizer aqui Mateus 27, 24 ao 27? Ele está falando dos 2 alicerces. Essa vai ser a última lição que eu vou colocar aí no canal. Mas Jesus já está falando, não seja apenas ouvintes, seja praticantes. Pratique aquilo que você está ouvindo. Eu tenho ensinamento no canal, está aí no canal. Você já pode acessar e aprender. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Ele diz, e posteriormente, quando nos momentos finais, com os seus discípulos,
o apóstolo Tiago exortou sobre a importância da prática da palavra de Deus. Contudo, também é relevante atentarmos para o fato de que Deus não se engana com uma prática meramente formal, sem que todo o ser da pessoa esteja envolvido. Tem que estar tudo envolvido. Sabe o que eu falei lá no ponto 1? A pessoa está na igreja, faz tudo mecânico. Eu vou para a igreja porque meu pai quer, eu vou para a igreja porque eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou para a igreja porque é um lugar legal, eu vou, mas não tem prazer, não tem vontade. Deus está dizendo, eu estou vendo, filho. Você vai morrer dentro da igreja, tomando ceia, cantando no grupo de louvor, fazendo coreografia, fazendo peça, pregando, mas você está fazendo mecanicamente. Você é ouvinte, mas não é praticante. Você apenas está indo, está fazendo por fazer. E Deus está dizendo, eu estou vendo, eu estou atento, eu estou de olho. Ponto 3.1. Deus abomina a presunção. Deus abomina a presunção. Os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão e lhe foi dada por possessão. Ninguém tinha o direito de tirá-la de suas mãos. Muitos judeus no tempo de Jesus achavam, olha o que os judeus achavam, que não necessitavam de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão. Tanto por isso, tendo por isso a garantia automática da participação no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa, declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, não a libera a praticar a iniquidade, descobrindo a vontade de Deus, descumprindo a vontade de Deus. O povo, no tempo de Ezequiel, desprezou a relevância de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa parte que Jesus fala sobre Senhor, Senhor é muito forte. Porque eu já disse, repito que é para gravar, muitos querem dizer Senhor, 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 e não querem honrar Deus da maneira que Deus deve ser honrado. Ele está dizendo, você pode, canetinha, você pode profetizar, expulsar demônios, fazer maravilha, mas você não está liberado, porque você faz isso, agir iniquidade, secretamente, perversa, usar com perversidade com o próximo. Isso não te dá direito. Mas ele fez milagre. Eu dizia para o meu filho, e a gente conversando sobre isso, que ele já é um homem, e eu dizia para ele, quando Jesus fala, muitos me dirão Senhor, Senhor, então pregamos, profetizamos, curamos, expulsamos demônio, fizemos maravilha, e Jesus disse, eu não conheço vocês. A pergunta é, e por que eles faziam isso? Porque Deus é justo. Quem precisava do milagre? Era quem estava usando o nome de Jesus em vão ou a pessoa que estava indo até aquela pessoa que está usando o nome de Deus? Aquela pessoa. Por isso que muitas pessoas não entendem, se confundem na caminhada. Eu posso ser uma pessoa devassa e pôr a mão sobre alguém e as pessoas ser curadas. Aí você pode dizer, não pode, meu Antônio, posso. Sabe por quê? Porque não é eu que posso. É Deus que pode, através de um fingido, curar alguém sincero. Porque quem está precisando de cura é uma pessoa sincera. Quem está precisando de libertação é alguém que está escravizado. Então, eu sou o canal que Deus vai usar. Mas não quer dizer que este canal irá para o céu. Por isso que ele está dizendo, Senhor, Senhor, e teu nome, filho, está aí. Você pregou por glória sua, mas pessoas estavam sendo edificadas. Você curou
quando pôs as mãos, porque as pessoas precisavam de cura. Você fez maravilha porque as pessoas precisavam daquela maravilha. Mas você não tem parte comigo. Você me usou e eu me deixei ser usado para alcançar outras pessoas. Mas aqui não. Aqui não entra quem faz por vanglória, presunção, que é o tema. Deus abomina a presunção. Aprenda, ensine e pratique. No nosso ponto 3.2, ouvintes, mas não obedientes. Tem os praticantes, não praticantes e obedientes. Ele fala de novo e eu vou apenas ler a última parte que ele repete aqui, ó. O Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse um entretenimento ou um show. As promessas e as heranças são dissipadas conforme cometemos abominações e não nos arrependemos dela. Ele está dizendo, não vá para a igreja no automático. Ele aqui só traz uma repetição. Não vá no automático. Não vá como se fosse um show, como se fosse um entretenimento para você rir. Porque se você for nessa intenção, as bênçãos de Deus não te alcançarão. É isso que ele quer dizer no 3.2. Vamos para o 3.3. O ímpio que não se converte morrerá nos seus delitos. Ele termina reforçando o estudo que ele deu desde o começo, desde a leitura. Então ele quer reforçar que o ímpio que não se converte morrerá nos seus delitos. O ímpio, se você não se converteu, se converta hoje, agora, nesse canal, nesse momento. Deus está aí e te aceita para transformar a sua vida. Ele te aceita no seu pecado, mas quer transformar você desse pecado. Aí você fala, Deus me aceita como eu sou. Não, não aceita como você é. Como não, irmão Antônio? O que é isso? Tem uns crentes aí dizendo, os pregadores, dizendo que Deus me aceita como eu sou. Aí eu te pergunto, se Deus aceita você como que você é, por que você tem que aceitar Jesus? Oi? Para que você tenha a sua vida mudada. Então, se você precisa mudar a sua vida, então Deus não te aceita como você é? Irmão, isso aqui é um canal sério, para falar da palavra séria. Deus não lhe aceita do jeito que você é, porque se Deus lhe aceitasse do jeito que você é, você não precisaria aceitar Jesus e seguir os mandamentos dele. Você, do jeito que você está, você já iria para o céu. E você não vai, se não aceitar Deus como teu Pai e entender que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Essa é a verdade bíblica. Vamos ver o que o escritor diz aqui. O profeta Ezequiel, como atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Se o profeta deixasse de advertir os ímpios, eles seriam responsabilizados pela morte deles. Os apóstolos Pedro e João declaram aos que lhe disserem que não mais falassem de Jesus. Prenderam? Tanto Pedro quanto João disseram, não fale mais desse Jesus. Eles responderam, não podemos deixar de falar. Atos 4:20. Paulo considerava que era um dever pregar o evangelho a todos. Romanos 1:14. Não nos calemos. A verdade é essa. Ímpios precisam ouvir do seu mau caminho, ser liberto do seu pecado, aceitar Cristo como Salvador, mudança de vida, mudança de mente, metanoia, 180 graus. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. E se você não fizer, sobra apenas a ira
de Deus. E Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem ímpio, nem seus servos, nem aqueles que se dizem santos. Ele não tem prazer, por isso que você é atalaia para anunciar quão grandes coisas Deus fez por você. Para nós concluirmos, a trombeta soará num momento, num abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Nós fomos constituídos como atalaia sobre o mundo e cabe a cada um exercer o seu papel antes que seja tarde demais. Eu estou exercendo o meu papel. Sou membro de uma igreja. Tenho o canal para falar do amor de Deus. Exerça o seu papel como atalaia e peça a Deus cada vez mais que levante homens inspirados para falar da palavra dele, que nos guia, que nos leva cada vez mais perto do nosso Deus. A nossa revista ela pede um motivo de oração e eu tenho feito em todo final de aula a oração. A oração dessa semana ore para que o Espírito Santo inspire os seus profetas, dando-lhe as palavras certas. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos pelo deitar e o levantar, porque foi Tu que concedeste. Agradecemos, Senhor, por esta aula que aqui está sendo apresentada. Eu como professor, os meus ouvintes aprendendo como um aluno e que eles não sejam apenas ouvintes, mas praticantes de Tua palavra. Senhor, a Tua lição aqui ministrada hoje foi feita atalaias. Que aqueles que me ouvem tomem a posição da atalaia em cima da muralha, gritando, assim diz o Senhor. Como pede a oração, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida, na vida daqueles que estão me ouvindo, para que eles possam, meu Pai, ter cada vez mais certeza do seu chamado e falem as palavras corretas do teu grande amor. Ajuda os meus irmãos, para que eles saiam do lugar de ouvinte e se tornem praticante. Abençoa cada um deles. Vai em suas casas, em seus trabalhos, se eles estão se locomovendo no seu carro ou no ônibus, protege ele. Leva ele em paz e traz ele em paz. É o que eu te peço, pedindo a Ti essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus, que reina e que vive para sempre e que em breve voltará para buscar a Tua igreja. Meus amados irmãos, um prazer poder ter estado com você e você ter ficado comigo até agora. Que o Senhor te abençoe e que a semana que vem nós nos reunimos aqui com a editora Betel, mas amanhã tem canal, tem lição da editora CPAD. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.